bom dia! Por aqui já fiz meu devocional, já meditei na palavra do Senhor e quero compartilhar com vocês hoje. Espero que te abençoe de alguma forma. Então já pega aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações, canetas, o que você quiser, mas principalmente esteja com seu coração sensível para a voz do Senhor e para aquilo que Ele quer nos ensinar nesse dia, amém? Então vamos abrir em Zacarias 4. Vamos lá. A minha versão é a NVI, então se a sua for diferente, não tem nenhum problema, não se preocupe. O importante é a palavra de Deus. Então, Zacarias 4. Depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então vamos lá. Até aqui, por enquanto, o que a gente pode destacar desses versículos? Primeiramente, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Então, antes do Senhor ministrar a Zacarias, Zacarias era um profeta, antes do Senhor falar com ele o despertou. Antes do Senhor falar algo conosco, Ele precisa da nossa atenção, Ele precisa do nosso despertar. Então, aqui Zacarias até falou: como se desperta alguém do sono. Imagina aí alguém te acordando, te despertando. Como se desperta alguém do sono. Você precisa acordar, você precisa estar aceso, ter atenção. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode destacar, o despertar. Depois disso, depois que Zacarias despertou, o anjo perguntou para ele: o que você está vendo? Então, quando nós despertamos, quando nós somos sensíveis ao acordar do Senhor, ao despertar do Senhor, os nossos olhos são abertos. A gente pode ver como o Senhor vê, a gente tem uma perspectiva diferente. Os nossos olhos se abrem, a gente começa a ter uma visão espiritual. Então, vamos lá, vamos citar um exemplo. Eu estava aqui fazendo meu devocional e também peguei alguns cadernos antigos de devocionais, alguns cadernos que eu escrevia, momentos com o Senhor. E eu estava aqui lendo, revendo e li um devocional de 2023, onde o Senhor me despertou sobre a questão do YouTube e sobre coisas que eu vivo hoje. O Senhor começou a me despertar há anos atrás. Ele começou a me acordar. E às vezes a gente até demora demais a acordar. Ou então o Senhor tem um processo, para que a gente possa amadurecer, se firmar e então viver. Então, ter o cumprimento daquilo no qual nós fomos ministrados e despertados. Então, hoje, o canal do YouTube está aqui falando com vocês. É fruto de um despertar do Senhor. É fruto de um posicionamento da minha parte que veio a partir de um despertar do Senhor. Então, continuando aqui. Aí o Senhor, o profeta falou o que ele estava vendo, deu ali os detalhes daquilo que ele viu. E eu achei muito interessante que ele perguntou para o anjo: o que significa isso, meu Senhor? E quando o Senhor nos mostra algo, e muitas das vezes a gente não vai entender no princípio. Muitas das vezes Deus ministrou coisas no meu coração há anos atrás
que eu não compreendia, que eu não entendia nada e que hoje faz mais sentido, que hoje tem que eu tô vivendo, sabe? Que eu posso olhar, que eu posso compreender melhor. Então aqui o profeta perguntou: o que é isso? O que significa isso? E aí o anjo falou: você não sabe? Ele falou: não sei, eu não entendi. Então nós temos total liberdade para perguntar ao Senhor quando Ele nos mostra algo, para falar: Senhor, o que é isso? Eu não entendi, eu não estou entendendo. Nós temos essa liberdade. E muitas das vezes o Senhor não vai nos mostrar na hora, não vai nos dar a clareza que a gente tanto espera, mas a gente precisa ter um coração sincero e transparente para poder questionar, para poder perguntar e para buscar esse discernimento, essa clareza e buscar fazer aquilo que está nas nossas mãos para ser feito, de assumir essa responsabilidade e posicionamento mediante aquilo que o Senhor nos mostrou. Então aqui continuando, Zacarias 4, nós estamos no versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo, e as suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, aqui, o profeta Zacarias teve a visão, que a gente já leu, e depois veio essa palavra do Senhor para Zorobabel. Então, Zacarias ia transmitir essa palavra para Zorobabel, que era o governador de Judá naquele tempo. Então, eles estavam ali num contexto de reconstrução do templo de Jerusalém. E veio essa palavra, do profeta para ele transmitir para o governador. E a primeira coisa aqui, que ele disse para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso é muito precioso, gente, de entendermos, sabe? De compreendermos, quando a gente vai compreendendo que não é nada sobre a gente, que não é nada sobre a nossa força, sobre a nossa capacidade. E vamos afirmando isso para nós diariamente. Diariamente é preciso estarmos afirmando isso. Então a primeira palavra, a primeira afirmação que Zorobabel recebeu foi sobre que não era sobre a força deles ou por violência, mas pelo fluir do Espírito. Então, o Evangelho é sobre negar a si mesmo, negar a si mesmo, negar a sua vontade de fazer do seu jeito, negar aquelas coisinhas que você fica: eu vou fazer assim porque eu penso que assim é o certo, essa é a minha maneira, isso é assim. Negar isso. Por exemplo, eu, no vídeo anterior, eu comentei para vocês, eu neguei o meu perfeccionismo, eu neguei os detalhes que eu queria que fosse assim, que fosse de um jeito, que fosse de outro. Eu precisei abrir mão disso porque não é sobre mim. Então, todos os dias eu tenho orado ao Senhor e refletido sobre isso, como eu preciso esquecer de mim, esquecer da minha vontade, esquecer da minha maneira, porque não é por força, mas é pelo Espírito, é pelo fluir do Espírito. Então a primeira afirmação que o Senhor deu para Zorobabel é para que ele se lembrasse disso. Na reconstrução do templo, naquele contexto que eles estavam vivendo, era pelo fluir do Espírito, não era por eles, pela capacidade deles,
pelo quão bom eles eram, era pelo fluir do Espírito. E aí depois veio, né, uma declaração, mediante ali a circunstância, ao gigante, né? Quem você pensa que é a montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Então, diante do Deus de Zorobabel, diante daquilo que Zorobabel carrega, as circunstâncias são pequenas, as circunstâncias não são nada. Então, isso nos ensina sobre a importância da gente declarar e da gente falar com o problema, da gente falar com a circunstância, da gente dizer quem é você, ó, problema, quem é você, ansiedade, quem é você, preocupação, quem é você, perfeccionismo, quem é você. Diante, né, do meu Deus, diante daquilo que eu carrego, diante da palavra que Deus estabeleceu sobre mim. Quem é você? Você não é nada. Então tenha a convicção de declarar, de falar com o problema. Deus te deu autoridade para isso. Então aqui, né, depois dessa declaração, disse: Zorobabel colocará a pedra principal. Aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então a pedra principal fala pra gente de conclusão, fala pra gente da reconstrução ali do templo, e de Zorobabel dizendo: Deus abençoe, é pra glória de Deus, foi Deus quem fez, foi Deus que deu a palavra, Deus sustentou, Deus que fez toda essa reconstrução. Deus abençoe, Deus abençoe. Então Zorobabel não ficava calado, né? Essa era a direção de Deus para ele não se calar, para ele manifestar a glória de Deus. E então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo, e as suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Olha que interessante, o Senhor falou que Zorobabel ele ia colocar o fundamento do templo, ele ia fazer parte do princípio das coisas, da base, do alicerce, da estrutura, e ele também iria terminar a reconstrução do templo. Então ele faria todo esse processo, ele estaria no princípio das coisas e também no fim, na conclusão. E essa última frase me marcou muito. Dessa forma, assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Então, Deus é um Deus que ele ama os começos. Ele ama quando a gente inicia algo em obediência a ele, debaixo da direção dele. Ele se alegra com os fundamentos. Ele entende a importância do fundamento. E que o seu fundamento, que o fundamento daquilo que você iniciar, que o fundamento da sua vida, do seu interior, esteja na convicção que não é pela sua força, mas pelo Espírito. Isso foi a primeira coisa que Deus disse para Zorobabel. Então ele iniciou algo com a consciência de que não era sobre ele, de que não era para ele, para a glória dele, mas pelo fluir do Espírito. Que ele foi escolhido para aquilo, para servir ao reino, para reconstruir, para estar ali, para ser participante, ser um cooperador do fluir do Espírito. Então, quando a gente inicia, Deus ama, Deus se alegra com isso, mas Deus também ama quando a gente conclui algo, quando a gente finaliza algo. Deus é um Deus de começos e também de conclusão, de obras completas. Então, dessa forma, saberão que o Senhor me enviou a vocês, que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Através da conclusão das coisas, através dessa constância, saberão que o Senhor é conosco. E por fim, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Olha que precioso. Muitas das vezes a gente despreza os pequenos começos. Talvez você
hoje esteja iniciando algo na sua vida e tá desprezando isso. Ai, é pequeno demais, ai, como tá ruim, como tá assim, como tá... Talvez Deus está iniciando algo no seu interior, no seu íntimo, e você tem desprezado. Você tem dormido, você tem ignorado, enquanto Ele tá ali falando: nossa, vai nascer algo tão lindo. Nossa, é o princípio de algo tão belo. Mesmo que pequeno, pode ser que você esteja desprezando, mas não despreze. E pode ser que as pessoas na sua volta, ao seu redor, estejam desprezando o seu pequeno começo. E isso aqui nos ensina que a gente não deve depender da aprovação das pessoas ou de agradar os outros. Porque é um fato, pessoas podem desprezar os começos na sua vida, os pequenos começos que Deus tem estabelecido na sua vida. Pessoas vão desprezar, mas isso não deve ser um motivo para que você pare, para que você desanime. Então, e aí aqui diz: terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Permaneça firme nesse despertar que Deus colocou no seu coração. Permaneça firme nos pequenos começos. E tenha convicção que você vai ter uma grande alegria ao ver a conclusão, ao ver a construção, ao ver o processo, ao ver a jornada e ao ver que o Senhor esteve com você em cada etapa, em cada processo. Então, essa é a nossa esperança, saber que a gente vai chegar na conclusão e vai poder dizer: foi o Senhor quem fez. Deus abençoou, Deus fez, Deus operou, louvado seja o Senhor. E as pessoas também verão, as pessoas ao nosso redor verão os frutos plantados mediante a coragem do começo, do princípio, do passo, os frutos gerados em meio aos pequenos começos. Não desanime em meio aos pequenos começos. Amém? E aí depois aqui segue dizendo sobre a explicação da visão do início que nós lemos, da visão do candelabro com as 7 lâmpadas. E o Senhor explicou a Zorobabel, a Zacarias, aquela visão. Então, Deus vai trazer clareza, discernimento no tempo certo, para aquilo que você precisa. Mas não se cale, não deixe de dar os posicionamentos, os passos e de começar aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Amém? E agora eu quero orar por você e para que o Senhor possa fazer germinar essa palavra no nosso coração. Pai, muito obrigada por esse tempo de devocional, obrigada por quem esteve aqui comigo assistindo e que, em nome de Jesus, essa palavra, Pai, possa gerar frutos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus nós não venhamos desprezar os pequenos começos e não venhamos desanimar diante do despertar do Senhor em nós. E que venhamos verdadeiramente negar a nós mesmos, Pai, e viver, Senhor, pelo fluir do Espírito, entendendo que não é pela nossa força, mas pelo Espírito. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo, guarda a vida dela, o coração dela, e que os olhos dela se abram, que o entendimento dela, Pai, possa ser o entendimento do alto, a sabedoria do alto, para que ela possa entender o que o Senhor tem para ela nesse tempo, Pai. E fortaleça essa pessoa no pequeno começo que o Senhor tem gerado, no início das coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se essa palavra fez sentido para você e te edificou, compartilhe com alguém também que o Senhor trouxer no seu coração. E é isso. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas amém. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. E é isso. Tchau.